Então, beleza. Então, aconteceu lá, tudo aquilo que a gente estava conversando. Aí, Saul, então, é nomeado o primeiro rei de Israel, né? Depois de Saul vem, então, Davi, que foi o próximo rei. Depois de Davi vai vir Salomão e depois Roboão. Esses foram os quatro reis que reinaram no reino completo, vamos dizer assim, né? Então, foram os quatro reis. Daí, em Roboão, aconteceu uma coisa interessante. Tinha um conflito entre ele e o irmão dele, Jeroboão. Então, os dois brigaram por conta de algumas situações. Você mandou o áudio lendo a apostila, né? Então, Uhum. lá na apostila tem essa história, mas o que aconteceu foi que Roboão estava reinando e aí o povo pediu para um pouco de arrego porque Salomão tinha sido bem pesado na sua, né, nas suas exigências. E aí ele consultou os conselheiros, os anciãos, e eles disseram que de fato era importante que ele desse uma aliviada para o povo não sofrer tanto. Mas ele não gostou muito do conselho dos anciãos, ele foi consultar os amigos dele, né, da Os idade dele, brother. que cresceram com ele, etc. E o que eles falaram? Não, você tem que pegar no firme com esses caras, porque eles estão muito aliviados e tal. Eu fico imaginando, posso estar sendo errado nisso, né? Mas eu fico imaginando esse um monte de filhinho de papai, de playboy, né, que nunca fizeram nada da vida, aí querendo decidir sobre o povo, dizendo que eles não trabalhavam muito. E aí, porque amigo de um príncipe, provavelmente, né, eram todo mundo da mesma linha. Então, eles falam, não, é melhor você apertar ainda mais, porque senão eles vão achar que você não tem pulso, né, que você não manda, que você não é um rei de verdade. E aí, então, ele oprime ainda mais o povo, e isso faz com que Jeroboão, que é o irmão dele, comece, então, a organizar uma revolta. E o Jeroboão é contra isso, e ele tenta organizar uma revolta, né? E aí é aí que acontece, então, a divisão dos reinos. É, Roboão fica com a parte do norte e Jeroboão, então, fica com a parte do sul. E aí ele reina os dois reinos do norte, que a capital vai ser Samaria, que a Yara falou, e aí o reino do sul tem a capital Jerusalém, que é o reino de Judá, né? Vai se chamar assim, o reino de Judá. Tá ok aqui para todo mundo? O uhum. reino Ok. do norte se chama Israel e o reino do sul se chama Judá. Tá bom? Por isso que na Bíblia tem aquela história da mulher samaritana, né, que ela era rejeitada ali na região, porque os samaritanos e o pessoal ali de Judá não se davam, né? Tinha Havia esse... um ódio mortal, né? Havia um ódio mortal. Inclusive a própria parábola de Jesus sobre o bom samaritano também, né? Então, Uhum. quando Jesus fala que o bom samaritano foi aquele que ajudou o judeu que estava ferido e que os líderes dos judeus se recusaram, então isso também era algo muito forte que pega para os judeus, né? Como assim que um samaritano vai ajudar um judeu? Isso é impossível de acontecer, né? Outra coisa que acontece também quando Jesus vai falar com a mulher da água da vida, que ela pergunta, o que ela pergunta? Ela pergunta assim: vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Os samaritanos dizem que tem que adorar em Samaria. Onde é que é o Maria. lugar da adoração? E que daí Jesus vai falar, né? O Pai chegou a hora é essa que o Pai procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Né? Então essa a, é, esse é o pano de fundo dessa história também. É como se Aí Jesus nesse falasse: tempo, nenhum nem outro. Você agora vai aprender que você pode adorar aqui mesmo. Eu estou pois aqui. é, e sabe que é uma coisa que é interessante, que eu falei para vocês, né, que eu não vim aqui para trazer resposta, mas que eu vim para trazer mais dúvidas. Uma coisa que é legal que a gente nota em Jesus, que ele não era o cara das respostas prontas, né? A pessoa Ele com uma pergunta, né? exatamente. Ele não era alguém que você fazia a pergunta para ele, ele respondia na lata. Não, ele sempre trazia uma outra pergunta e ele sempre Uhum. gerava mais perguntas do que resposta, né? Uhum. E assim, é que não sei se é porque isso é um valor para mim muito grande, mas eu sempre vejo
que desde a história de Israel até Jesus, sempre essa promoção da maturidade, da autonomia, da liberdade do ser humano, né? Quando perguntam para Jesus assim, é certo pagar impostos? E aí, o que Deus diz? Dá a Jesus disse, César. dá a César o que é de César. César e a Deus o que é de Deus. Ele não respondeu, ele colocou mais dúvida ainda, né, para as pessoas. Então, o jovem rico, né, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Daí Jesus faz o quê? Fala, faz o que você está fazendo? Então, aí você conhece a lei? Aí ele fala, né, responde. Então, Jesus sempre fazendo brotar em nós essa reflexão. Se Jesus fazia isso, não sou eu que vou trazer as respostas prontas. Apesar de que a gente sempre quer a resposta pronta, né? A gente sempre quer saber, é Deus que manda ou não é? É Deus que é a vontade Pode de Deus que isso, não decide pode tudo ou aquilo. a gente quer a resposta pronta, mas não é assim que E funciona. sabe por que eu acho que a maioria das pessoas querem a resposta pronta? Por quê? Porque a resposta pronta avaliza o seu erro. Uhum. Entendi. É. Eu vou nessa linha também, Raquel, porque o que eu vejo? Quando Jesus dá outra pergunta, ele promove a responsabilidade. Quando você dá a resposta pronta, o que você faz? Você Toma tira. responsabilidade. Assume a responsabilidade. Exatamente. E aí, quando ele responde com outra pergunta, ele joga a batata quente no teu colo, né? Resolva você. Resolva você. É isso que o pai e a mãe devem fazer para o filho, né? Não receber e nem entregar nada pronto, nem mastigado, porque não se tornam adultos autossuficientes, né? Exatamente. Sabe que quando eu era pastor de adolescentes e jovens, as perguntas que eram comuns para mim eram sempre as mesmas. Pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? Pode ou não pode? Porque adolescente pergunta, pode namorar? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Ele só quer um aval. Ele sabe que não pode. Exatamente. Ele só quer que você assine o atestado para ele. O pastor falou que pode. Exatamente. Eu não sei, mas o meu pastor falou que pode. A gente chegou nesse assunto por conta da questão ali dos samaritanos e dessa briga, né? Que Jesus então colocava essas questões já para confrontar os valores mesmo, que Deus não está ligando para isso, né? Ele não liga para títulos, para qual família, de qual família você é, qual sobrenome você tem. Eu li até esses dias assim que no céu você não tem um currículo. Seu nome está escrito no livro da vida, não tem um currículo teu lá. Pode ficar tranquilo. É só o teu nome que está escrito no livro da vida. Então, a gente também tem vendo essa parte da história, dá para ter esse entendimento também, né? Que Deus ele está sempre quebrando esses preconceitos que a gente tem. Quando a gente olha para a própria história de Raabe, né? Que faz parte da linhagem, né? De Jesus. E que ela era uma prostituta, né? Então, uma prostituta faz parte da linhagem de Jesus. E está escrito lá, né? Na genealogia, vai dela, né? A própria Noemi também, né? Que é uma história muito legal. Então, vários ensinos de Deus trazendo que o Filho de Deus, o Rei desse mundo, ele não veio de uma linhagem sangue azul, né? Então, conforme o slide aqui, né? Jesus, então, ele é chamado do leão de Judá, né? Então, da raiz de Davi, né? Então, o leão da tribo de Judá. Aí, Gênesis 49, então, vai falar dessa bênção de Jacó para Judá. A profecia no Apocalipse também vai falar do leão de Judá, né? E outra informação aqui, José e Maria, que também eram dessa mesma tribo, né? Então, Jesus nasce. Oi, pode falar. Eu quero colocar isso aqui porque um dia o Everton me falou bem assim. Amor, você reparou que na genealogia cita José, né? Eles sempre falam dos homens, né? Então cita José e que José era da tribo de Judá. Mas, o Everton me fez essa pergunta, mas Maria ela concebeu do Espírito Santo. Então, não veio da genealogia de José.
Nossa, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, não pode, deixa eu estudar. Aí fui estudar. Aí quando eu estava estudando, por isso que eu coloquei até essa última linha ali, eu Ah, pensei, Maria também era da genealogia de Judá, os dois. Só que o povo judeu só registrava o homem na genealogia, né? Então, por isso. isso que fala que Jesus, filho de José, da tribo de Judá. Então, Ah, achei bem interessante isso, que daí me tirou a pulga. Eu falei, ai, mas e eu acho bonito disso de Deus também, dele permitir a gente questionar, né? Deus, hum, não tá certo. Você falou que Jesus veio da tribo de Judá, mas então Maria, ela era virgem e concebeu do Espírito Santo. Como hum. assim? José, ela não carregou então a genealogia de José, mas na verdade tanto José quanto Maria vinham da tribo de Você Judá. sabe que Cleverson falou, acabou de colocar aqui mais uma pulga? Coloca aí então. Até porque não foi José que foi escolhido, foi Maria. Quando o anjo verdade. É. Mais uma pulguinha para você pensar. Eu acho que eu, José foi comunicado da escolha que Deus tinha feito, uhum, né? É verdade. E uhum. Deus escolheu Maria, não foi escolhido José. E Foi uma coisa que eu parei para pensar também esses dias aí, esses tempos na verdade, no final do ano, sobre Maria e José, depois até daquele pastor Samuca que foi lá no culto de fim de ano, Uhum. que Deus escolheu Maria e José e eles eram pessoas simples, não tinham recursos. Jesus não nasceu num palácio, né? Não nasceu num ambiente de riqueza, mas Maria e José foram os escolhidos dentre todos para serem pais de Jesus. Então pense no amor, né? No carinho que eles tinham, como eles eram pessoas que tinham capacidade para conduzir mesmo, né, a criação do pequeno Jesus ali. Uhum. E eu acho que até pegando um gancho nisso, Lucinha, que você falou, eu acho que às vezes Deus, né, em toda a sua soberania, em toda a sua onisciência, também sabia de repente que José e Maria estavam preparados naquele momento para enfrentar tudo que eles iam enfrentar pelo filho, né? A questão dos questionamentos, né, que nem, né, logo casaram, depois Maria já apareceu grávida, né? E toda a parte, eu lembrei daquele filme que tem aquele desenho, a estrela de Davi, a estrela de Belém, que Uhum. vai contando, né? Não sei se vocês já viram, mas ele vai contando todos os percalços, digamos assim, que os dois enfrentaram, só que como se fosse na versão dos animais, né? É bem infantil, mas me trouxe a memória isso, porque querendo ou não, né? Quando eles chegaram na cidade, Maria, eles foram lá para fazer a parte do censo e tal, e daí Maria com barrigão, aí foi para um lugar, não tinha, né? Não tinha vaga no hotel, não tinha vaga no outro hotel, não tinha, não dá. Eu fico pensando no desespero de E nós, José. mães, sabemos o quanto é difícil carregar um barrigão daquele, Sério? né? Nossa, Agora até imagina no. assim, e agora pense na responsabilidade do homem, José, né, do amor dele por Maria, no cuidado, né, os homens, né, os maridos de hoje em dia vai para o hospital, tá tudo certo, mas naquela época não tinha, né? Uhum. Então eu pensei nessa parte. Acho que às vezes Deus, em seu infinito conhecimento e amor, também ele sabia que José e Maria eles foram escolhidos talvez porque realmente eles aguentariam o tranco, É digamos verdade. assim. Bom, E aí essa questão também da tribo de Judá, né? Que é o cumprimento, né, da palavra também, né? Jacó abençoa, né? Fala que o filho dele, Judá, era como um leãozinho, né? Acho tão bonita a expressão que até no diminutivo. O leão é o animal que reina, né? E eu também tenho pensado sobre isso, de que a gente viu o cordeiro, né? Até agora nós conhecemos na humanidade a figura de Jesus, o cordeiro. E em breve ele retornará, e aí vem o leão, né? Porque vem para governar. E eu tenho pensado sobre isso, né? Que a segunda vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo, né? O leão da tribo de Judá vem para governar. Esse é o que é o Apocalipse, né? É Uhum. o rei que vem para governar. Nós veremos sim esse rei retornando, né? E essa profecia toda, né, se cumprindo em Jesus e hoje a gente continua a ter essa revelação. E, Uhum. enfim,
sempre quando eu penso sobre isso, mexe na minha emoção e no meu entendimento de que a gente vai ver revelado o rei, né? Para que entre o rei da glória. Então, quando Jesus fala, né, o reino de Deus chegou, é chegado o reino de Deus, né? E aí a teologia vai falar do reino do reinado de Deus por direito, mas ainda não de fato, né? sim. Então Jesus é o rei por direito, rei de todos por direito, mas ele não é de todos ainda de fato, né? Então, e aí entra a igreja como sendo o Cristo encarnado que anuncia esse rei de direito. Então, quando a gente fala de proclamar o reino, por exemplo, de expansão do reino, a gente está falando de mais pessoas tomando consciência de que Jesus é o seu rei. E aí o reino de fato passa a ser também um reino de direito, né? Porque Jesus não é aquele que impõe, que oprime o seu reinado. Ele é aquele que permite com que deixe que a gente decida, né? Nesse caso, né? Então, aí a partir do momento que eu escolho que ele seja, ou eu reconheço que ele é o rei da minha vida, então ele passa a assumir o direito dele de ser rei, né? Então essa é que a gente fala. Então, o reino de Deus já chegou. Ele vai ser pleno na eternidade, mas o reino de Deus já começou, Sim. né? Então, e a igreja não é o reino, mas ela é a expressão do reino, né? A igreja católica acha que eles são o reino, por exemplo. A igreja, não sei se alguém aqui é católico, mas eu não estou fazendo uma crítica, mas existe um entendimento de que o reino de Deus só existe dentro da Igreja Católica. Fora dele não tem reino de Deus, entendeu? E aí nós entendemos que não, que o reino de Deus ele se faz presente nas pessoas, independente se ela é da Igreja Católica ou não, desde que ela reconheça que Jesus é o reino. Entendeu? Então vamos. Continuamos aqui, Jesus, o leão da tribo de Judá, e aí então vem essa. Antes de falar da dominação, eu queria só fazer um ponto importante da apostila, mas pode deixar nesse slide aí, que é a questão dos profetas, né? Então, a partir do reino dividido, começa então o período dos profetas. Todos aqueles períodos, todos os livros dos profetas que a gente lê na Bíblia, eles são nesse período, né? Não havia então profeta antes disso. Eles começam nesse período. E qual era a função do profeta? Revelar a vontade de Deus. Deus se revelava ao profeta e o profeta, então, era a boca de Deus. Lembrando que não era uma profissão, né? O que você faz da vida? Eu sou profeta. Não era isso. Tanto é que, por exemplo, Amós era um boiadeiro, né? E ele teve uma profecia só e Deus falou para ele, ele revelou e pronto, acabou. Foi uma situação só, né? Então, os profetas eles eram responsáveis por isso. Uma outra coisa que é interessante, que às vezes a gente pode confundir, que os profetas eles não eram adivinhos, né? Eles não eram videntes que previam o futuro. Não. O que o profeta fazia era revelar a vontade de Deus. O que acontecia? Que Deus falava para o profeta assim: se o povo não fizer isso, isso e isso, o que vai acontecer é isso, isso e isso, né? Então eles revelavam isso que Deus já havia mostrado para eles. Então eles não estavam prevendo o futuro ou adivinhando o futuro. Eles simplesmente estavam trazendo as consequências, né, daquilo que Deus já tinha revelado. Isso. Então, a função profética hoje, o dom do profeta que a gente crê, porque uma outra coisa importante, naquela época não tinha Bíblia, né? Então, não tinha a palavra de Deus revelada. Então, Deus se revelava através dessas situações. E aí, nos nossos dias hoje, toda profecia, ainda existe o dom da profecia, mas toda profecia ela é com base na palavra já revelada. Então, não existe profecia mais, assim nós cremos, né, os cristãos de confissão protestante, toda profecia ela está sob a condição da palavra revelada, né? Então, qualquer profeta que possa ir na sua igreja hoje e der uma profetada, que a gente brinca, né? Essa profetada, ela precisa passar pelo crivo da revelação das Escrituras.
né? Então, se existe alguma revelação de um profeta que não está dentro das escrituras, então ela é considerada anátema ou falsa profecia, né? Que é o que Paulo vai orientar para a gente, tá bom? Então isso é importante da gente saber. E então vem o período da dominação. Primeiro os assírios dominam o reino do norte, né? E aí o que os assírios faziam? Eles destruíam tudo. Deixa eu só pegar aqui o texto que ele vai dizer bem interessante aqui. Então, o que os assírios faziam? Eles invadiam o território, destruíam tudo e levavam o povo cativeiro para o seu território. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Que eles deixavam deserta a terra, né? Isso, deixava lá a terra. Da terra. Exatamente, deixava a terra abandonada. Então, o 722 a.C., a Síria, então, invadiu o Reino do Norte. E aí, aqui tem, a Yara colocou capital Nínive, e isso vai lembrar, que Nínive te lembra que história de quem? Vou contar. Vai, a Yara não aguenta, né? Vai, Yara, pode falar. Jonas. Então, o ódio que Jonas tinha de Nínive, né? Porque o povo que vivia em Nínive era o povo que tinha destruído o reino deles e levado eles cativos. Então, por isso que Jonas tinha todo aquele ódio. Ele, na verdade, não queria que Deus queimasse os ninivitas. Ele queria que queimasse todo mundo mesmo, né? Então, essa história. Depois, então, vem a Babilônia. E a Babilônia é interessante porque assim é um período bem marcante. Tanto é que a gente estuda os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos, que é tendo como referência o exílio na Babilônia. Os assírios eles expulsavam o povo, né? Essa que era a diferença. Mandava o povo embora, mas não fazia nada com eles. Destruía tudo, mandava o povo embora. É só pela destruição. A Babilônia já evoluiu o processo. O que eles faziam? Eles destruíam tudo, mas eles pegavam o povo e traziam cativo. E aí vem então o período do exílio, que é o quê? O povo foi escravo dos babilônios. E aí tem a história de Daniel, por exemplo, que acontece durante esse exílio, né? A história de Daniel não acontece em Israel, acontece na Babilônia. E ele viveu durante esse período que ele foi um dos que foi preso, né? Durante esse período. Daí então, depois do reino da Babilônia, vem o reino da Pérsia. A Pérsia evolui a metodologia de dominação. O que a Pérsia faz? Ela invade, ela mostra quem manda, mas ela não tira o povo de lá. Ela deixa o povo lá e o povo vai fazer o quê? Vai produzir para eles. Então hoje, então agora eu domino você, mas você vai continuar aí, você vai ter os seus rituais, você vai ter a sua cultura, você vai fazer o culto para o seu Deus, mas tudo que você produzir vai vir para mim. Né? Eu quero fazer um paralelo aqui agora. E aí vem a China e fala: vocês ficam aí, eu produzo para vocês e vocês só comprem o que eu produzo. Evoluiu mais ainda. A mesma coisa. Mas é brincadeira, mas é verdade. Vai da dominação, né? E o que acontece hoje? O que aconteceu com a Pérsia? A Pérsia, ela dava para o povo uma falsa sensação de liberdade. Porque o que acontecia? Eles estavam na mesma terra deles, eles não precisavam cultuar outros deuses que eles não acreditavam, eles continuavam na cultura, eles continuavam na religião, eles continuavam fazendo tudo do jeito que estava. Só que o que acontecia? Tudo que eles produziam ia para o povo. É só isso que ele pedia. Então existia uma falsa sensação, exatamente. Existia uma falsa sensação de liberdade, que é muito, porque até a apostila, o Ed fala, né? A Pérsia fez escola com esse método, ele escreve lá, né? Porque é muito o que acontece hoje, né? Então a gente não é dominado territorialmente pelos países, mas o que acontece? A gente fica com a falsa sensação de que a gente é livre, mas aí tudo que a gente compra vem da China, daí e a gente fica idealizando outros lugares, porque se lá no país tal, lá sim que a coisa é maravilhosa, que lá as coisas acontecem, e a gente sempre nessa falsa sensação de que a gente é livre, mas na verdade a gente está sendo dominado, né? Quando a gente olha a Amazônia, que está sendo dominada por outros países, o petróleo e tantas outras coisas, né? Então,
essa relação que a gente pode fazer. Samuca, nós temos 7 minutinhos ainda. Aí eu coloquei até aqui essa perguntinha, que era mais para fazer uma reflexão sobre o que significa o deserto. E eu lembrei de uma coisa quando eu coloquei aqui, que a gente estava assistindo num videozinho ali do Netflix, num seriado, falando sobre o deserto, né? Enfim, aqueles de animais e tal. Aí ele estava falando assim que se não fosse o deserto, a vida no oceano morreria, porque o oceano é alimentado pelas partículas que voam do deserto. E essas partículas transportam alimento que vai cair no oceano e vai alimentar toda a fauna e flora marinha. E aí, quando eu penso no deserto, antes eu pensava que era um lugar de tortura mesmo. Deus levou o povo para ser torturado. Mas, na verdade, o deserto é graça. É o deserto que transforma e que molda a gente para que a gente possa receber essa plenitude, né? É um processo, né? O deserto faz parte do processo. E na caminhada do cristão, para mim, né, o deserto significa uma parte importante que todos façam para que possam ser moldados à imagem e semelhança do nosso Criador. E aí eu queria saber de vocês também, o que vocês acham do deserto aí. Eu acho que deserto, quando Deus te coloca lá, é para você conseguir assimilar o quão poderoso Deus é para te manter sem você precisar se preocupar com o alimento, sem você se preocupar com a água, sem você se preocupar se você vai poder no outro dia estar bem ou não. Então, para mim, além da graça, né, é o discernimento da provisão. Você saber que Deus, você não precisa se preocupar, porque Deus vai prover, né? Deus mandava o maná, Deus mandava a água, Deus mandava tudo, e o deserto é feito para você entender que quem provisiona tudo não é você. Para mim, deserto, eu acho que significa aprendizado, amor e confiança. Só isso. Oh, que objetiva. Nem parece a minha irmã. Cadê? Ai, que orgulho. Tá, você quer compartilhar? Tá querendo enganar quem? Tá falando objetivamente assim. Quer compartilhar, Tatá? Sim, né? Oi? Quer compartilhar para você? O que você acha que é deserto na sua vida? Para mim, deserto entra, como a Nani falou, muito a questão de confiança. Porque você confiando nas coisas, tudo dá certo, principalmente a confiança em Deus. Você acreditando, tudo vai conseguir encaminhar certo. E é um lugar para trabalhar a confiança, então, você entende? Isso, aham. Legal. Geizinha, a Geisa sempre está ali no cantinho, ó, fugindo. Até o Zoom coloca ela no cantinho ali, ó, para ela ser a última a ser chamada. Refletir, aprender e a esperar a resposta de Deus, eu acho. Esperar mesmo, assim, igual eu sou uma pessoa muito assim, tudo quero fazer na hora, tudo do meu jeito. E eu acho que não é assim, né? Como ele já me mostrou várias vezes e mesmo assim eu tô sendo teimosa, mas eu tô aprendendo. Eu acho que tem certas vezes que eu reflito bastante e penso, nossa, você me mostrou isso e eu nem liguei, né? Agora que caiu a ficha, você estava me falando, olha, presta atenção nisso que eu tô te ensinando. Então, eu acho que ele tá me mostrando bastante coisa ultimamente e eu tô refletindo e tô aprendendo bastante, graças a Deus. Amém. Deserto para mim é Aprendizagem. Legal. Me identifiquei com a da Geisa também. Um lugar para desenvolver paciência também, muito bom. Samuca, consegue em menos de 1 minuto fazer um pitch aí para concluir? Muito obrigada, Samuca. Obrigada, pastor. Obrigada, Samuca. Obrigado vocês aí pelo privilégio. Eu gosto muito disso. E eu estou sempre disponível quando precisarem, tá?
Muito Mas assim, aliviado. o deserto para mim, eu fico olhando para a história do povo de Israel e tal, né? Ele representa para mim desvio de foco, porque quando eu vejo o povo de Israel no deserto, e quando eu me coloco numa situação de deserto, parece que a palavra deserto ela tem o poder de tirar o foco, né? Porque quando eu olho para se eu estou no deserto, o que que eu penso? Rapaz, como é que vai ser minha vida no deserto? Como é que vai ser e aí eu foco tanto na circunstância que é o território que eu tô e eu esqueço daquele que provê, né? E aí eu fico tão preocupado se eu vou ter comida ou não, se eu vou passar frio ou não, se eu vou ser acolhido ou não, que eu esqueço do cuidado que era o que acontecia com o povo, né? Toda vez que eles estavam numa situação de aperto, eles esqueciam tudo que Deus já tinha acabado de fazer, né? E assim, e o Deus que cuida é o Deus que cuida no deserto, é o Deus que cuida no mar, é o Deus que cuida no pomar, é o Deus que cuida no pasto verde, né? Ele é o Deus que cuida a todo momento. Então, assim, a sensação que vem é que o deserto era para ser mais um lugar que eu passo,